Bom, tem uma matéria do Rodrigo Constantino em que ele critica os cartórios, né, os cartórios de notas, de registro civil de imóveis, cartórios em geral. Ele critica como se os cartórios eles fossem geridos pelo Estado e não pela iniciativa privada. E ele critica também dizendo que o Brasil é um país cheio de burocracia e os cartórios seriam praticamente o símbolo dessa burocracia. Isso é o que eu extraio do que ele escreveu no blog dele. Bom, o Rodrigo Constantino, ele se aventurou ali em debater, em falar sobre um assunto que nitidamente parece que ele não conhece, né? A impressão que eu tenho é que o Rodrigo Constantino foi ao cartório na vida apenas para reconhecer firma em documento, fazer reconhecimento de assinatura. Só que cartório é mais que isso, Rodrigo. Cartório é exercido em caráter privado. A pessoa passa num concurso e assume um cartório. A gente sabe que não era assim antigamente, mas a verdade é que depois que criou-se o CNJ, acho que foi em 2008, não me recordo, 2007, 2008, 2009, ele começou a baixar lá umas determinações, umas normas, obrigando os presidentes dos tribunais de justiça a promoverem os concursos para preencher aqueles cartórios que estavam vagos e que estavam nas mãos de interinos, não é? Pessoas que assumiram provisoriamente depois que o titular faleceu. Os cartórios, eles compõem o foro extrajudicial. Eu não sei se o Rodrigo sabe, creio que não, né? Ele demonstrou não saber muito sobre cartório. Mas fato, Rodrigo, aqui em 2007 foi criada uma lei que transportou da justiça, lá onde tramitam os processos, para os cartórios extrajudiciais uma série de funções é, administrativas que eram realizadas na justiça. Eram ações judiciais, mas de caráter voluntário, de caráter administrativo, que demoravam anos para serem resolvidas, para chegarem ao final, né? Quais ações são essas? O divórcio e o inventário, né? Hoje, Rodrigo, é possível um casal que quer se divorciar comparecer a um cartório e se divorciar em uma semana. Isso não era possível antes de 2007, porque necessariamente essa ação de divórcio teria que ser proposta na justiça. E o tempo de tramitação, mesmo sendo um divórcio voluntário, em que ambas as partes concordam, em que não há litígio, mesmo sendo um divórcio dessa natureza, era demorado, porque nos grandes centros, nas grandes capitais, essa ação de divórcio ela é protocolada num determinado setor, dali daquele setor de protocolo é encaminhada a um cartório, primeiro é distribuído para algum juiz, é feito um sorteio, é encaminhado para o cartório desse juízo, é autuado em um processo, depois é encaminhado para a mesa, para o gabinete do juiz, para o juiz dar o seu primeiro despacho. Então, nesse trâmite aí, eram meses. Alguns casos demorava até mais de ano, né? Só nesse trâmite operacional. E hoje é possível você divorciar em uma semana. Mesma coisa no inventário. Se você tiver toda a documentação, tudo certinho, tudo bonitinho, você vai a um cartório de notas e você consegue resolver um inventário em coisa de uma semana. A questão toda é a seguinte: o nome disso é desjudicialização. Procura saber o que é isso. Pesquisa no Google. Os cartórios extrajudiciais eles funcionam como empresas, né? Eles
recebem dinheiro e eles têm despesas, então eles precisam administrar essa situação como qualquer empresa. Então, por isso, eles, como qualquer empresa, não gastam mais do que ganham, do que arrecadam. Né? Não é o que acontece com o governo sempre está devendo, ele sempre gasta mais do que arrecada e tem que emitir títulos da dívida pública para poder completar ali, inteirar o seu orçamento. Não é o caso que acontece com os cartórios. Se o titular de um cartório ele ficar devendo, ele vai perder a delegação. Né? Ele também responde pelos atos dele. Se ele fizer alguma coisa errada ali, ele vai ter que indenizar. Então, não estou aqui querendo defender os cartórios, estou querendo mostrar para você que a questão não é tão simplista da forma que você colocou. Né? Os cartórios eles têm um grande potencial em retirar muita coisa que hoje está na justiça e resolver por ali mesmo, né? Extrajudicialmente. Tendo como contraprestação o pagamento desse serviço por meio dos emolumentos. E todo mundo prefere, todo mundo quer resolver tudo de forma rápida. Então, os cartórios, eles estão dentro daquele âmbito de soluções de privatização. Eles são privados, né? Existe também aí uma iniciativa aí que o pioneiro foi o Tribunal de Justiça de São Paulo e que agora também está sendo adotado em outros tribunais de outros estados, que é a formação de cartas de sentença, de cartas de arrematação e de adjudicação nesses cartórios extrajudiciais. O que são esses documentos? São documentos que são formados hoje nos cartórios judiciais e que são necessários para o exercício de determinados direitos. Não é? Uma carta de arrematação expedida pela Justiça é um documento necessário para a transmissão da propriedade. Uma carta de adjudicação, idem. Uma carta de sentença também. Então, esses documentos, da mesma forma que o formal de partilha é feito hoje em cartórios de notas por escritura pública, da mesma forma que um divórcio é feito hoje em cartório de notas por escritura pública, eles também poderão ser feitos lá em cartórios de notas. O advogado pega o processo no cartório judicial, leva um tabelionato, o tabelionato que possui fé pública, ele vai instrumentalizar ali aquele documento, ele vai formar aquela carta ali de adjudicação, aquela carta de arrematação, aquela carta de sentença. Não é? De forma muito mais rápida. Vai ver quanto tempo demora na justiça e quanto tempo vai demorar em um cartório de notas. Então, a tendência hoje é desjudicializar, é retirar o máximo possível da justiça e conferir esse máximo possível à iniciativa privada. E os cartórios são iniciativa privada. Eles estão no mercado, eles estão competindo, né, principalmente os cartórios de notas. Você pode fazer uma escritura de compra e venda, não necessariamente na cidade onde você mora. Você pode fazer com qualquer tabelião do Brasil. Não é? Você pode sair daí de São Paulo e fazer em outro lugar. Né? Então, existe uma certa concorrência, ainda que a atividade seja totalmente regulamentada pelo Estado, existe uma certa concorrência, existe a preocupação em fornecer um serviço com uma certa qualidade e principalmente segurança, porque ele responde, o oficial, o titular de um cartório, responde pelos danos que ele ou seus empregados vier a causar a alguém. Então, essa receita de bolo, para mim, me parece muito mais próxima ao que você chama de capitalismo do que o estatismo, né?
Se tudo fosse feito em cartórios estatizados, como era feito na Bahia até pouco tempo, tudo bem, mas não. A gente está vivendo uma outra realidade, a gente está vivendo uma época de concurso público, os cartórios eles estão sendo levados a concurso público. A gente está vivendo uma época em que os cartórios também estão se modernizando. Se você procurar saber, você vai ver que já existe escritura pública eletrônica, feita naquele sistema de chaves públicas, né, através de criptografia assimétrica. Então, esse negócio de dizer que cartório só serve para reconhecer assinatura e bater carimbo e ganhar muito dinheiro, tem que tomar cuidado. Isso aí, dizer isso é você cair num lugar comum, você ficar repetindo aí jargão antigo, né, que já não tem mais razão de ser. Muita coisa ainda tem que mudar para que o serviço notarial e registral no Brasil ele venha a ser melhor. Muita coisa tem que sair ainda da justiça e ir para a iniciativa privada, muita coisa tem que mudar nos cartórios, mas é preciso saber como que funciona o setor para poder criticar, né? E o mais importante, apresentar soluções. Eu acho que não basta ficar criticando e não apresentar quais são as soluções. Ou apresentar uma solução pragmática, tipo, vamos acabar com tudo. Não é assim, né? A gente sabe que a coisa não funciona desse jeito. Então, este é o meu recado, a impressão que eu tive do texto. Eu vi lá uma grande quantidade de comentários que os cartorários, os tabeliães postaram naquela tua matéria. Eu já esclareço desde logo que eu não sou oficial de cartório, gostaria muito de ser, né? Tenho vontade ainda de ser, não é minha praia ainda, por enquanto eu sou advogado, né? Nem sei se serei, né? Já passei em concursos e não quis assumir porque não compensava, inclusive é bom dizer isso aí, né? Os cartórios que compensavam eram poucos, a maioria deles não compensa, né? Os caras eles vivem no maior sufoco, né? E é aquele negócio, procurar saber antes para tentar criticar e principalmente apresentar soluções, porque só criticar não resolve. Rodrigo Constantino, gosto muito de ler, sou seu leitor, né? Gosto muito da Veja, mas eu tenho que te criticar também pela tua matéria. Você vai me desculpar, mas estou te criticando, né? Mas mesmo assim vou continuar te lendo, gosto muito do seu trabalho. Cara, um abraço.